Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudiana. Quando nós nos submetemos a Deus, que a gente vira as costas para a Babilônia mesmo, quando a gente não se dobra mais ao erro, ou algum certo pecado, né, que atrapalha a nossa vida, a gente acaba sendo provado justamente ali naquela área. É a águia, né, que é o rei da Babilônia, que é a aprovação, ela tá ali com permissão de Deus. O rei da Babilônia só aprovava aqueles servos com permissão de Deus, né? É tanto que depois da aprovação, eles sempre saíam mais fortes, né, mais poderosos. É a única forma da gente dominar o rei da Babilônia, dominar o pecado. A gente sendo mais forte do que ele, né? A borda de muitas águas, e estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Então eu entendo assim, ó, que nesse ato da gente resistir, a gente está aprendendo, né? E esse muitas águas, eu acredito que ele está falando de ensinamentos de Deus. No caso, era uma videira. Então, lá na frente, ela ia, né, produzir vida. Videira, na Bíblia, no caso, é muito simbólica, né? Ela se trata de dar vida. Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, né? E vós sois os ramos. Ele é a videira verdadeira, só que essa videira aqui é a videira da parábola, né? Que simboliza nós. Acredito que eu entendo que ele esteja falando hoje. Essa aprovação que nós estamos passando é para que lá na frente a gente consiga dar fruto nessa área que a gente está passando, essa dificuldade, que lá na frente a gente vai ser uma videira para poder ensinar nessa área. Ele fica muito triste, muito chateado quando a videira, ela vira os ramos dela para o rei do Egito, né? Em algum momento ela se esqueceu que estava passando por uma aprovação, porque geralmente demora mesmo, né? Então, quando demora, a gente fica como paciente, meu, isso não vai acabar, isso não vai passar. Até quando que eu vou ficar nisso, né? Não tô aguentando mais, meu Deus do céu. E aí que começa a vir as ofertas, né? A porta mais larga, o caminho mais fácil, que promete ali que vai tirar a gente daquela situação, né? Que aparenta ser uma situação ruim, só que porém não é uma situação ruim, é uma situação de aprendizado. Esse rei do Egito, tem uma parte que Deus fala na Bíblia, eu vou colocar aqui, chama ele de Gabarola, né? É como se fosse uma mentira, na verdade. O rei do Egito, ele só vem com todas aquelas ofertas para tirar você do treinamento ali, da lapidação, da aprovação, porque ele sabe que você, depois da lapidação, vai se tornar alguém forte, né? Essa é a função do rei do Egito, né? O rei da Babilônia, ele vai te manter ali, a aprovação. É para você se tornar mesmo mais forte. Mas o rei do Egito não. Ele quer tirar você para poder abortar, para escravizar. Sabe que durante 400 anos, a Bíblia diz que os israelitas foram escravos no Egito, e eles ficaram acostumados com aquela vidinha que eles tinham lá, né? Depois que Deus tirou eles de lá do Egito, e ali no deserto, eles começaram a reclamar que no deserto não tinha água, que lá no Egito eles eram escravos, mas pelo menos tinha erva, tinha folhas, tinha verdura, essas coisas, né? Só que Deus estava levando eles ali para uma terra que manava leite e mel, né? Uma terra que tinha tudo que eles precisavam. É mais ou menos o mesmo significado ali da videira sendo plantada em muitas águas, né? No caso dos israelitas, eles murmuravam muito, e isso fez com que a viagem deles, que era para ser de 11 dias, se tornasse uma viagem de 40 anos. E aqui no caso da videira, eu acredito que Deus esteja falando também a respeito da mesma coisa. Só que o que ele está falando aqui, ele fala muitas e muitas vezes aqui, é a respeito das raízes, né, da videira, que estava ali embaixo das muitas águas, só que ela começou a querer a água do Egito, né, e a gente sabe que uma água não mistura com a outra. Então Deus meio que ficou chateado, né? Porque ele fala muito de ramos, é a forma da alimentação da planta, os ramos e as raízes, né? Só que como se trata de nós, eu acredito que ele tá falando assim, das nossas raízes, dos nossos ramos, que significa a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, ou seja, tudo que a gente ouve, que fala, assiste, tudo que a gente vê, é uma forma de alimentação, a gente tá ali se alimentando. Eu acredito muito no poder da palavra, e eu tenho a consciência de que tudo que a gente fala, a gente está construindo a gente mesmo, com as palavras da nossa boca, né? Não só nós, a gente constrói também com aquilo que a gente constrói ou destrói, né? Dependendo da água que sair da boca, a gente constrói ou destrói. Não só a gente que está falando, né? A gente em primeiro lugar, mas a pessoa que está ouvindo também, a gente constrói com a nossa boca, né? E não só pessoas, mas o ambiente que a gente está também, né? A gente constrói com o que a gente fala, né? E geralmente o que a gente fala é fruto do que a gente ouviu ou é fruto do que a gente assistiu, né? Então é um conjunto. Então se a gente está com os nossos ramos, se a gente tem os nossos ramos, né? Que são os nossos sentidos, debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra de vida, das muitas águas, dos ensinamentos dele, a gente vai ser o quê? A gente vai ser videira e a gente vai produzir vida, né? Então quando a gente estiver lá na frente, a gente tiver passado pela aprovação e a gente só tiver bebido da água, das muitas águas que ele diz aqui,
Então, quando a gente estiver pronto para ser excelente videira, que nem fala aqui no versículo 8, a gente só vai ter da boa água para alimentar. Mas se no meio da provação, no meio do crescimento ali da planta, a gente quer beber da água do Egito, então depois vai ficar uma coisa meio confusa. A gente, ao invés de produzir vida, pode produzir morte, né? Através da nossa boca, através da nossa vida. E eu falo muito a respeito dos jornais. É muita notícia ruim, é muito toda hora a gente morre, a gente isso, a gente aquilo. Poxa, eu sei que é uma realidade que está acontecendo. Mas de verdade, eu acredito também que tem coisas boas acontecendo e a gente precisa se ligar nisso, porque se a gente ficar só se alimentando de notícias ruins, de coisas ruins, a gente vai virar aquilo, né? A gente é o que a gente come, é o que a gente se alimenta. O que a gente escuta e o que a gente assiste também é uma alimentação, né? Não é o alimento físico ali, mas de repente é o principal alimento que o ser humano precisa. No versículo 22 diz assim, ó. Assim, agora muda um pouco. É a mesma parábola, só que agora o plantio quem faz é Deus. Aí dá uma mudada um pouquinho. Ó, assim diz o Senhor Deus. Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Né? E aqui esse renovo mais tenro, eu não sabia o que era, daí eu fui buscar. Né? E tenro significa novo, puro, inocente, novato. Teve uma parte também que me chamou a atenção, né? Que fala assim, né? Filho tenro. E nós sabemos o filho tenro de Deus, que é Jesus. Esse é a ponta do cedro que ele quer colocar em nós. Nas mãos de Deus, a gente já não é mais a planta, a gente não é mais a videira que ele vai plantar. Aqui a gente é a terra, no caso a gente é o monte alto. Monte alto, no caso, porque a gente aceitou ser a videira baixinha, a gente se humilhou. Quando a gente coloca os nossos ramos debaixo da palavra de Deus, quando a gente não aceita as ofertas ali do rei do Egito, a gente se torna no monte alto, indo para receber a muda do cedro que ele quer implantar, que ele quer colocar. Entende? E aí vem as promessas de vida, de renovo, né, de esperança, que ele começa a renovar, que é a nossa esperança com essa palavra, né? Monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará frutos, e se fará cedro excelente, né? E agora, de videira, né, que era uma videira baixa, que ele fala no início, a gente se torna o cedro excelente. Cedro, a gente sabe que é uma árvore, né, que ela cresce mais de 40 metros de altura, né? E é isso que ele quer fazer com a gente, né? Mas que agora, quando a gente virar cedro, que todos saibam que a gente só tá ali, que a gente só cresceu, porque ele fez crescer, né? Ele fala aqui, ó, se fará cedro excelente, debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e às sombras dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Então é simbólico, né? Ele quer dizer assim, que esse cedro vai servir de vida, vai servir de conforto, vai servir de apoio. É alguém que vai abrigar, que vai acolher, entende? E ele diz aqui, ó, saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Que é aquela videira, né, que ela aceitou a ser baixinha, ela não quis aliviar aquele sofrimento que ela estava passando, que era com permissão de Deus e que era para crescimento dela, né, no caso. Ele tá falando assim, ó, que essa videira ele vai levar. E a videira, essa que aceitou as ofertas do rei do Egito, né, para se aliviar, essa ele abateu, né. E ele fala assim no final. Tem outras que falam assim, eu o farei. Na minha Bíblia, né, pelo menos está dizendo assim, ó, eu, o Senhor, o disse e fiz. Falando que já fez, então já foi feito. E a gente sabe que ele já fez tudo mesmo. Então eu acredito que o que precisa é um posicionamento, né, da gente, um posicionamento de fé, da gente acreditar mesmo que ele tá com a gente, né, e colocar os nossos ramos debaixo da palavra dele, né, e acreditar assim de verdade, porque tem hora que a gente fala assim, eu não tô aguentando mais, meu, eu tô vendo todo mundo, sabe, obtendo tudo aquilo que eu quero, tal, tô vendo ali o rei do Egito ali, com aquela toda ostentação, tudo aquilo que... Ostentação, no caso, não só dinheiro, mas no caso, aquilo que a gente quer, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente olha pro lado, todo mundo tem aquilo, né? E a gente ainda não. Então, a importância, o que ele quer dizer assim, que a gente se mantenha ali naquela disciplina, naquele ensinamento, não se dobra a Babilônia, ao pecado da Babilônia, né? A gente está sendo ensinado, né? E eu acredito que demora, mas não demora porque Deus faz demorar para ser ruim pra gente.
Eu acredito assim que só demora porque a gente não faz como ele manda. Eu acredito assim que ele tá dando uma receita pra gente passar logo por essa aprovação. Eu acredito também que ele é o primeiro interessado que essa aprovação passe rápido, né? Porque Deus tem urgência em usar as nossas vidas para resgatar outras pessoas. Ele quer pra já, pra agora, né? Só que a gente não consegue, a maioria das vezes, a gente não consegue se colocar todos os nossos ramos debaixo do que é bom, debaixo da palavra dele, da palavra correta. A gente sempre tem uma distração ou outra que tá tirando a gente do foco, né? E quando a gente se distrai, a gente esquece que a gente tá na aprovação, a gente fica, por que eu tô sofrendo aqui? Por que eu tô passando por isso? Se eu sou servo de Deus, eu me coloquei ali, né, pra servir a Deus, por que eu tô passando por isso? A gente esquece que é uma aprovação. Assim como os israelitas, eles começaram a murmurar ali no deserto, e isso fez com que eles rodassem em círculo, né? E a mesma coisa acontece com a gente também na aprovação. Quando a gente começa a murmurar ou a olhar, querer coisa que não é da vontade de Deus, que Deus tá falando assim, ó, isso aqui não é pra agora, espera que o Senhor vai chegar. E a gente quer de qualquer jeito, faz coisas assim pra ter. A gente acaba ficando ali por mais tempo, né? E o que era pra ser rápido acaba sendo demorado. Acho que é basicamente isso. Essa palavra de Ezequiel 17, dos últimos 4 meses, tá caindo muito essa palavra, então eu acredito que seja para compartilhar, né? Porque eu sei que a palavra de Deus não é só, que eu leio não é só para mim, eu preciso compartilhar. O que eu acredito que ele queira dizer é isso, que a gente precisa procurar os ensinamentos, né? De Deus. É um ensinamento da verdade, na verdade, né? E a gente buscar aí todos os outros livros, basicamente tudo que tem lá vem daqui, os ensinamentos partem daqui da Bíblia, né? Buscar fazer o que é certo nas mínimas coisas possíveis, né? Porque está sendo visto. Depois que a gente não aceitou a se dobrar à Babilônia, tudo que vier contra a nossa vida, a gente coloca ali na conta do rei da Babilônia, que lá na frente Deus cobra. Tem uma palavra aqui que Deus fala que ele cobra depois. E ele se aproveita do servo de Deus, né? Começa a colocar provas muito pesadas para os filhos de Deus e Deus se enfurece, né? Enfim. Esse é o devocional de hoje, gente. Então, assim, a minha oração que eu peço a Deus, eu apresento a Deus todos os dias, é que a gente possa cada vez mais estar dentro da vontade dele, falar coisas positivas, coisas que vão acrescentar algo na vida de alguém, né? Com as palavras ou com o que a gente faz, que a gente possa ser fortalecido cada vez mais. Cada vez que a gente diz não, que a Babilônia vem com um pecado, com um erro, e a gente diz não, Deus vai alimentando a gente com as boas águas, né? Só que para isso a gente precisa se colocar debaixo dos ensinamentos dele. E é isso. E até a próxima vez.